Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao 7º episódio, onde estudamos o livro do professor Dr. Mathieu Tubino, Um Fluido Vital, chamado Ectoplasma, uma nova proposta de cura. Este livro aqui, ó, lindo, 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 que eu recomendo que você compre, tem disponível na Amazon, tanto em e-book quanto em livro físico. Eu gosto de livro físico, adoro o cheiro de livro físico, né? Hoje nós vamos ter um capítulo interessante, relação entre ectoplasma e histeria. Então, sem mais demora, vamos para o texto. Tá dando uma piscada ou será que eu tô meio doido aqui? Mas enfim, vamos lá. Em uma ocasião, em conversa com o amigo Aécio Pereira Chagas, ele me disse que ao ler uma publicação sobre histeria, achou interessante a coincidência entre alguns sintomas ali narrados com o do ectoplasma. Os do ectoplasma. Estimulado pela informação, foi pesquisar sobre o assunto, inclusive nas obras de Freud. É interessante notar que a histeria, já descrita no tempo de Hipócrates, é assim denominada em função da palavra hysteron, do antigo grego, que significa útero. Foi classificada como doença especificamente feminina até a época de Freud, além de demonstrar casos masculinos, como já havia feito seu mestre Charcot, associou a aspectos de ordem psicológica. Então, quando a gente fala histeria, nós estamos falando de doença psicológica, né? Se eu não me engano, muito mais similar à melancolia ou depressão. O número de sintomas é muito grande e por mais de 2000 anos a histeria foi associada a violentas crises não epiléticas de nervos, usualmente acompanhadas de uma sensação de bolo que parecia movimentar-se entre o hipogástrio e o epigástrio até o pescoço, provocando às vezes protuberância ou projeção no ventre. Olha que interessante, a gente acha que isso sempre é prisão de ventre, né? Bernheim, dentre os inúmeros sintomas atribuídos à histeria, refere-se aos fenômenos descritos sob o nome de histeria visceral ou monossintomática: tosse, afonia, soluço, vômitos nervosos, anestesia, impotência, etc. E os considera psiconeuroses viscerais que afetam também o psiquismo. Em Laplanche e Pontalis, eu acho que é assim que se fala, pode-se tirar a seguinte definição de histeria: classe de neuroses que apresentam quadros clínicos muito variados. As duas formas sintomáticas mais bem identificadas são a histeria de conversão, em que o equilíbrio psíquico vem simbolizar-se nos sintomas mais diversos, paroxísticos, exemplo, crise emocional com teatralidade, ou mais duradouros, exemplo, anestesias, paralisias histéricas, sensação de bola faríngea, bola no peito ou bola na garganta, e a histeria de angústia, em que a angústia é fixada de modo mais ou menos estável neste ou naquele objeto exterior, como fobias. Eu realmente fico tentando significar aqui a palavra histeria, mas eu acho que são doenças psiquiátricas, né? Quantas vezes eu não senti, porque eu tenho depressão, trato a depressão, eu lembro minha mãe também que tem depressão, falando assim, parece que eu tô com uma bola no peito, uma bola na garganta, que é a sensação de angústia, sensação de depressão também, que são coisas distintas, se manifesta por essa tal bola na garganta. Na descrição que Freud faz de casos de histeria que tratou, todos em mulheres, encontramos aspectos interessantes e pode-se, para efeito de estudo, comparar alguns sintomas descritos com os encontrados nas pessoas que acumulam ectoplasma. Olha que interessante. Antes de ser feita essa comparação, ser aberto um parênteses para observar que a maioria dos casos de ectoplasma acumulado tem sido observada se refere a mulheres, talvez mais de 80%. Não se sabe, por enquanto, qual a razão disso. No entanto, é curioso notar a interessante coincidência com a suposição, por mais de 2000 anos, de que a histeria fosse uma doença feminina. Alguma crítica já apareceu sobre essa correlação que fiz entre o trabalho de Freud e o acúmulo de ectoplasma.
As críticas são sempre bem-vindas, principalmente quando contém algum fundamento, como é o meu caso. Elas nos forçam a fazer reavaliações. Então, não vamos entender que isso é, de alguma forma, algum sexismo, sexismo, misoginia, etc. e tal. É só constatação que mais afeta as mulheres. No caso, uma das alegações dos críticos é de que os fatos narrados por Freud correspondem à pré-história da psicanálise. A gente sabe realmente que Freud é o pai da psicanálise, então, bem no começo, na sua época, os nomes, né, não eram muito bem definidos. Na época de Kardec, por exemplo, se falava histeria, se falava melancolia, para definir as doenças psiquiátricas, e hoje nós temos aí uma definição muito mais ampla, muito mais correta. Como já dito, a crítica é bem-vinda, mas a resposta também tem o seu lugar. Assim, devo esclarecer que não me prendo às respeitáveis ideias do fundador da escola psicanalítica, apenas chamo atenção sobre fatos que ele anotou. A possível mudança nas suas opiniões após a observação das diversas pacientes em nada muda os acontecimentos, assim como a mudança da concepção geocêntrica para heliocêntrica, ou seja, girando em torno da Terra ou em torno do Sol, nada afetou a alvorada. Por outro lado, o fato de a senhora M ter desenvolvido outros sintomas mais tarde, com várias recaídas, não está em desacordo com as observações que tenho feito, muito pelo contrário. Talvez isso fique mais claro ao longo da leitura do livro. E aí nós temos os casos descritos por Freud. Primeiro caso, senhora M, que apresentava dores de estômago. Freud, dentro do conjunto do tratamento adotado, aplicou-lhe passes no estômago e no epigástrio e fez a dor desaparecer. Gente, Freud aplicando passe? Olha que informação interessante, isso eu não sabia não. Deve-se notar aqui duas coisas. A primeira se refere ao sintoma da paciente considerado indício de histeria e que também sabemos aparece em pessoas que acumulam ectoplasma. A segunda diz respeito ao método usado por Freud para aliviar a dor, o passe, como agente terapêutico. A título de comparação, veja mais adiante como retirar com as mãos o ectoplasma acumulado numa pessoa. Ó, nós temos coisas boas que vêm. Segundo caso, Miss Lucy, que apresentava rinite supurada crônica, sentia-se deprimida e fatigada e sofria de peso na cabeça, além de outros sintomas. Ó, meu pai do céu, o que é rinite supurada crônica? Eu tenho rinite crônica, aliás, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou coçando meu nariz absurdamente. Também tenho depressão, estou sempre cansado. Peso na cabeça? Às vezes tenho, mas dor no corpo. Mas enfim, isso não é um muro de lamentações, meu pai. Terceiro caso, Catalina, que se queixava do fato de precisar fazer esforço para respirar. Às vezes se sentia afogar. Do diálogo descrito entre Freud e Catalina, podemos destacar certas partes. Sente-se aqui e conte-me o que se passa quando acontecem esses afogamentos. A Catalina responde. Acontecem de repente. Primeiro sinto um peso nos olhos e na fronte. A cabeça me zumbe e fico mareada, parecendo que vou cair. Em seguida, aperta meu peito de maneira que quase não posso respirar. E Freud pergunta, e não sente você nada na garganta? Aperta-me como se fosse me afogar. Não podia deixar de pensar no que havia visto. 2 dias depois foi domingo e houve muito o que fazer. Trabalhei sem descanso de manhã até a tarde. E na segunda-feira tive o afogamento outra vez. Vomitei e tive que meter-me na cama. 3 dias estive assim, vomitando a cada momento. Gente, parece coisa de ectoplasma mesmo, né? Não só de... Quarto caso, senhorita Isabel de R., que padecia de dores nas pernas e dificuldade de para andar. Quinto caso, senhorita Rosália H., que estudava canto. Oi, olha isso. Queixava-se que sua voz, muito bonita por certo, não lhe obedecia em determinados tons, sentindo então uma espécie de opressão na garganta. Algumas vezes tudo ia bem e o professor se mostrava esperançoso, contudo em seguida, a menor excitação do sujeito, inclusive sem nenhuma causa aparente, surgia a opressão impedindo a livre emissão da voz. Gente, eu estou ficando arrepiado aqui.
Todas as vezes em que se via obrigado a reprimir-se para não dar a seu tio uma merecida resposta ou para permanecer serena em face de uma acusação indigna, experimentava fortes cócegas na garganta, opressão e afonia, isto é, todas aquelas sensações na glote e na laringe que logo a perturbavam ao cantar. Faço lembrar que todos os sintomas que foram colocados em caracteres itálicos se referem àqueles que coincidem com os observados nas pessoas que acumulam ectoplasma. Eita, me interessou da rinite e me interessou de cantar, porque realmente tem vezes que, você deve saber, eu sou cantor profissional, cantor lírico, tem vezes que é muito difícil emitir algumas tonalidades. Eu fico até com medo, motivo de tensões e tudo mais, e aparentemente não tenho nada. Não é possível ter certeza de que esses casos narrados por Freud estejam relacionados com ectoplasma. É, contudo, muito intrigante ver que ele conseguiu algum alívio nas cólicas da senhora M, aplicando passes na altura do abdômen, de modo semelhante ao que fazemos nos trabalhos de retirada de excesso de ectoplasma para dar alívio às pessoas com ectoplasma acumulado naquela região. O fato por si só do uso da técnica de passes pelo criador da psicanálise é muito interessante. Realmente isso eu nunca sabia. Eu ia estar passando um avião. Não pretendo discutir aqui sobre os métodos de tratamento desenvolvidos por Freud. É evidente, porém, que ele, ao examinar estes casos, estava em busca de situações mentais causadoras da patologia. Ele não procurava, em princípio, causas de ordem física, inclusive porque os pacientes o buscavam quando os métodos tradicionais de cura não haviam funcionado. Vamos combinar que naquela época os métodos tradicionais de cura eram assustadores, né? Freud pesquisava a relação entre o mental e o físico com o intuito de curar doentes. São bastante curiosas as relações que Freud faz nos casos de histeria entre o mental e o físico. Quer essas relações estejam corretas ou não, fica claro que os sintomas têm um componente emocional. Tal fato está de acordo com o observado nos casos da sintomatologia do ectoplasma, em que se verifica uma grande participação do emocional. E a gente não vê que isso acontece nas causas físicas, né, das doenças físicas, tanta coisa que é afetado pelo nosso emocional. Talvez estudando aí o ectoplasma, a gente consegue ter muitas respostas, né, sobre as causas de muita coisa que nos atormenta também. Tá ficando intrigante, né, esse estudo. No próximo episódio nós vamos conhecer a médium, que a gente sempre ouve falar, Eusápia Palladino. Eu te espero como sempre e vamos construindo aí o conhecimento que tá sensacional. Até lá. Tchau.